O próprio Deus disse assim: não é bom que o homem esteja só. Deus estava preocupado com o homem, sim ou não? Sim. Por quê? Porque Deus criou todos os seres, né? Deus criou todos os animais, os répteis, tudo tinha uma companheira. Mas quando Deus olha para o jardim, ele vê Adão só. E Deus, preocupado com Adão, ele disse: não é bom que o homem esteja só. Eu vou acabar com a alegria dele. Eu vou fazer alguma coisa para o homem ter com que se preocupar, presidente Montoni. É ou não é? É só para os irmãos sorrir, mas é sério. Daí Deus pega e dá costela de Adão. O homem, se você for ver pela lógica, pode ver que você tem uma costela mesmo. Todo mundo tem. Por quê? Porque ela só vai ser preenchida quando você achar a sua cara metade. É ou não é? Alguém ali como está feliz. Veio lá de São Paulo para achar a costela aqui. Viu como está ruim? Então, Deus tirou da costela do Adão e fez uma mulher. E trouxe Adão para que seja a sua companheira, a sua disjuntora. Por que Deus tirou da costela? Para que possa estar lado a lado. Deus não tirou nem do pescoço, nem da cabeça e nem do pé. Porque se tira do pé, o homem ia pisar. É ou não é? Se tira da cabeça, a mulher ia mandar. Aí Deus disse: não, vou tirar da costela que eu quero que andem os dois juntos. E Deus disse: eu farei uma disjuntora que anda como que diante dele. Não é para andar na frente e nem atrás. É para estar junto em bom senso. Não é verdade? Para ter ali uma vida de comunhão, para que os dois possam viver em harmonia. Então Deus, ele está preocupado e fez uma obra-prima. Não é verdade? Todo mundo diz que o homem foi o rabisco, né? Que Deus fez. E a mulher foi a coroa. Mas eu digo que é o contrário. A mulher foi o rabisco com uma coroa. Né? É brincadeira, irmãos. Deus, ele fez tudo certo, como deveria ser feito para a glória do nome do Senhor. Mas então a preocupação de Deus era para que o homem não estivesse só. Porque todos os seres viventes tinham alguém ao lado. E o homem precisava de alguém para conversar, para ter um diálogo, para trocar algumas ideias, na verdade, colocar os assuntos em dias. E Deus fez a mulher. Agora eu quero parafrasear aqui o quê? Esse verso 18 e o 22 lá de Gênesis, com o verso 22 aqui de Efésios, capítulo 5, verso 22, que diz: e vós, mulheres, sujeitais a vosso marido como ao Senhor. Irmãos, eu até peguei algumas questões aqui para nós entender o que é a sujeição, o que é a obediência, o que é a submissão. Porque a submissão não é o homem chegar lá e querer colocar a mulher debaixo dos seus pés, não. Aqui está dizendo: seja submissa ao seu marido como ao Senhor. Como as mulheres se apresentam ao Senhor? De que forma vocês se apresentam ao Senhor? De que forma vocês fazem algo para o Senhor? É uma pergunta que eu estou fazendo. Então ele está dizendo: sujeitai a vossos maridos como se sujeita ao Senhor. Ninguém se sujeita a Deus por obrigação. Não. Ninguém faz nada a Deus porque você é obrigado a fazer. Não. Tudo que você, mulher, faz para Deus, você faz com amor, com prazer, com alegria. Sim ou não? Então, da mesma forma, a mulher tem que fazer para o esposo. Com amor, com alegria, com satisfação. É ou não é? Porque se você é sujeito ao Senhor e faz para o Senhor com prazer, com alegria, com satisfação, para o seu marido você tem que fazer da mesma forma. Honrando o seu marido, não é verdade? Cadê os varões que me ajudam aí? Dá uns glória aos homens, pelo menos. Pelo menos os homens digam amém. Né? Então Deus estava dizendo, ó, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Ele estava dizendo, da mesma forma que vocês
se apresentam a Deus, que vocês, as mulheres, honram a Deus, na verdade, honram o seu marido, honram o seu esposo, porque isso é agradável ao Senhor. Porque Deus já deixou, irmãos, essa página aqui de Efésios, porque Deus já sabia que ia ter vamos dizer assim, muitos desencontros entre esposo e esposa, muitas rinchas, desentendimentos, digamos assim, de pensamentos, de ideias. Por quê? Porque muitas das vezes a mulher, hoje, principalmente a mulher que tem liberdade hoje a mulher tem liberdade, direitos iguais, sim ou não? Então a mulher ela tem direito de entrar e sair, fazer o que ela achar que deve fazer, e ela está no direito dela, elas conquistaram esse direito. Só que, diante de Deus, não funciona dessa forma. Esse direito é no mundo capitalismo, aí fora. Mas diante da palavra de Deus, a mulher tem que estar em obediência a Deus, não é verdade? E ao seu marido. Eu não estou dizendo, irmão, uma obediência de obrigação. Eu não estou dizendo uma obediência de escravidão. Não. Estou falando sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Então, quando você for fazer alguma coisa para o seu esposo, faça com alegria. Porque tem mulher que ela tem tanta raiva do marido que ela queima o arroz para ele comer o arroz queimado. Irmãos, não deve ser assim. Não é verdade? Se você está fazendo para o seu esposo, é como se você estivesse fazendo para o Senhor. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Se você está honrando o seu esposo, você não está honrando somente ele, você está honrando a Deus. E depois a ele. E através dessa obediência, dessa submissão, as bênçãos de Deus vêm dentro do lar. Vêm no meio da família. Por quê? Porque a obediência atrai o quê? As bênçãos de Deus. É ou não é? Então, quando há obediência, eu estou falando aqui no sentido espiritual e no sentido físico. Quando há obediência da esposa para com Deus e para com o esposo, vai atrair para dentro do seu lar as bênçãos de Deus, porque Deus olha e se agrada da atitude da mulher, que é uma mulher sábia, uma mulher inteligente. Qual é o maior problema hoje dentro dos lares cristãos? Estou falando para a igreja, estou falando para a crente. O maior problema hoje dentro dos lares cristãos é a mulher empina o nariz e acha que pode mandar no marido, acha que pode mandar na casa, acha que pode decidir as coisas e fazer do jeito que quer. Glória a Deus. Opa, queria um glória a Deus ali. Até que enfim. Até que enfim alguém teve coragem de se revelar. Irmãos, então, isso não agrada ao Senhor. O que agrada ao Senhor é um consenso entre marido e esposa para que os dois vivam em união. Não é verdade? Então, a mulher sábia, ela sabe tomar as decisões, mas baseado naquilo que o marido também orienta. Não é tomar decisão por si própria. Eu sou dono do meu dinheiro, eu sou dono do meu nariz. Não, não é assim que funciona. A partir do momento que você casou, a Bíblia diz assim, ó, deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á a uma mulher, e elas serão uma só carne. Então, a partir do momento que você casou, não é você, é nós. Não é seu, é nosso. Não é eu tenho, nós temos. É ou não é? Diante de Deus funciona assim. Então, a partir do momento que você está casado, assumiu uma família, assumiu um lar, você tem que ter sabedoria para que a sua casa seja uma casa de bênção. Seja uma casa onde atrai a presença de Deus. Porque Deus não vai em qualquer lar, não, irmão. Não pensa que Deus está em qualquer lugar, porque Deus não está, não. Ele é onisciente, ele é presente. Mas tem muitos lares de crente que ele não entra. Por quê? Porque só opera lá dentro a discórdia, a confusão, a contenda, a briga. E Deus não opera nesses lares, não. Deus opera em um lar onde há harmonia, onde há alegria, onde há paz, onde há prazer, onde as pessoas estão lá com satisfação de viver dentro do lar. Deus está nesse lar. Não é verdade? Então, para nós entender, irmãos, olha, submissão, o princípio da submissão.
Submissão não é inferioridade, não é ser inferior. Você ser submisso ao seu marido não é você ser inferior a ele, não. Não é você se diminuir. Você ser submissa é você ser inteligente e saber que Deus colocou o homem como cabeça. Daí você fala, eu como o pescoço. Daí eu quem coordena a cabeça, eu digo quando quiser. Não é verdade? Mas não é assim que funciona. Deus colocou a mulher para administrar o lar, sim ou não? E o homem como provedor. Então a mulher, irmão, é ela quem manda na casa, sim ou não? É. Por quê? Porque ela administra a casa. Ela sabe tudo que precisa dentro do lar. Mas ela nunca pode esquecer que ela manda na casa. Mas quem é o cabeça da casa é o marido. É, não é? Então, se ela manda na casa, ela tem que esquecer que o marido é o cabeça dela. É ou não é? Amém, irmãs? Estou pegando pesado com vocês ou não? 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 Tá bom assim? Dá para engrossar um pouco mais ou vamos aliviar? Fala mais, Jeová. Depois eu não vou lá na sua casa não, hein, Clécio? Não, irmão, mas falando sério, eu estou trazendo uma palavra de orientação para que nós possamos entender como funciona, né, diante de Deus. Então, a submissão, o propósito da submissão não quer dizer que você é inferior. Não. Não tem negócio de ser inferior, de ser menor, de ser maior. Somos todos iguais. Mas são a posição que somos colocados diante de Deus. Foi a posição que Deus nos colocou. A mulher ela foi agraciada, com muitos talentos, com muitos dons. Mas a mulher não foi colocada para administrar, para ser a cabeça do lar. Não foi. E não é culpa minha, não é culpa do pastor, não é culpa da igreja. Foi Deus quem fez. Dessa forma. Não é verdade? Então, não é que você é inferior, você é igual. Mas a posição que nós estamos, quem colocou foi Deus. Ó, mas a ordem divina, ó, no lar, a ordem divina no lar. A esposa se submete com amor, a esposa se submete como ao Senhor, ao seu. Se submeter como ao Senhor. Então não é uma questão de você ser inferior ao seu marido. Você está se submetendo às coisas, mas como ao Senhor, fazendo com prazer, com alegria. Como que esteja fazendo para Deus. Então você está fazendo ali porque você tem certeza de que o que você está fazendo vai atrair para dentro do seu lar bênção. Vai atrair para dentro do seu lar, não é verdade? Há pessoas que vão olhar e vão dizer, aquela família é uma família feliz, é uma família abençoada. Aquela mulher é uma mulher de Deus, é uma mulher inteligente, é uma mulher que sabe administrar o lar, é uma mulher que sabe conduzir a sua casa. É isso. Então você não está sendo inferior em ser submissa ao seu marido. De maneira nenhuma. Você está sendo sábia porque a esposa, ela se submete como ao Senhor. Ou seja, com amor, reverência e fé. Não é porque você está sendo submisso ao seu esposo que ele vai também, né, querer abusar da situação. Logo vamos pegar os irmãos aí. Não é verdade? Então eu quero fazer mais. Então, submissão, irmão, não quer dizer você ser inferior. Não quer dizer você ser menor. Não. Deus não colocou nem maior nem menor. Deus colocou todos iguais. Mas cada um com uma função que foi determinada por Deus dentro do lar. Amém? Então nós temos que entender que Deus nos fez, né, com inteligência para nós saber administrar aquilo que o Senhor nos deu. Ó, a motivação da submissão, primeiro é espiritual e não cultural. Porque muitas das vezes nós fomos criados em uma cultura machista. O homem foi criado em uma cultura machista, que é, na verdade, mandar, ordenar e as coisas acontecerem assim também. Então a questão da submissão é espiritual e não cultural. A aplicação, a esposa que serve ao Senhor, serve com alegria. Também no lar, reconhecendo o seu papel com sabedoria. Então, ela serve ao Senhor, e no lar ela reconhece o seu papel com sabedoria. E qual é o papel da mulher no lar? Todos vocês sabem muito bem. Eu não estou falando de lavar, cozinhar. Eu estou falando, irmãos, de uma vida a dois dentro de um lar. Você ser, né, inteligente o suficiente para qualquer problema que surgir, vocês sentar
e ter um diálogo e vocês resolver aquele problema. Porque não existe problema maior do que a aliança que Deus fez com o casal. Não existe problema maior do que o propósito de Deus na vida da família. Então, muitas das vezes, o que acontece? O problema que surge dentro do lar, no meio da família, em vez da família, do casal, reunir e colocar o problema do lado e dizer, olha, nós não temos esse problema daqui, mas não é nosso, mas nós temos que resolver ele. É ou não é? Mas começa aquela situação. É problema seu. O outro, não, o problema é seu. Não é seu. E ali começa uma desavença. Então, quando eu estou falando aqui, ó, com amor e alegria como ao Senhor, é com sabedoria. Não surgiu um problema, surgiu. Aconteceu um problema lá em casa, um exemplo. Aconteceu um problema lá em casa. Esse problema surgiu. Quem é o causador do problema? Não foi eu nem foi ela. O problema aconteceu. Então eu e a minha esposa nós temos que se unir para resolver o problema. Não é deixar o problema nos separar. É nós mostrar para Satanás que a promessa que Deus fez na nossa vida, na nossa família, é maior do que o problema que surgiu, é maior do que a dificuldade, é maior do que todos os levantes de Satanás, e nós vamos obter vitória, porque quem está nos orientando é maior para nos ensinar e nos instruir a resolver esse problema. E muitas das vezes dentro dos lares está acontecendo isso. É problema seu. Eu não sei, aqui no Brasil tem isso, na Venezuela eu acho que não tem, né, irmão José? Eu acho que lá na Venezuela não tem esse tipo de problema, né? Tem também? Irmãos, então, por maior que seja o problema dentro do lar, não pode ser algo que venha afastar o casal. Não pode. Por maior que seja o problema dentro do lar, o casal tem que ter estrutura espiritual suficiente para juntos solucionar o problema. É ou não é? Porque muitos casais hoje estão sofrendo, estão aí muitas das vezes afastados, né, separados, por quê? Porque não tem espiritualidade o suficiente para sentar e resolver o problema. Não tem diálogo dentro da casa, não tem um diálogo no seio da família, não é verdade? Então, resolve tudo no grito. Não é? Resolve tudo na pancada, é pra lá e pra cá. Quando o cabo chega em casa, a mulher já está com a panela atrás da porta. Né? Irmão, não é assim que resolve os problemas. O problema tem que ser resolvido com espiritualidade, com sabedoria, com mansidão. É fácil, não é não. É verdade? Deus está ensinando nós aqui, não é fácil não, irmão. No decorrer do dia, tantos acontecimentos, mas você tem que entender que no meio de todos esses acontecimentos, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, para não deixar esses problemas abalar a sua estrutura. Ao ponto de você, né, não controlar a palavra que sai da sua boca. Porque muitas das vezes, irmãos, a agressão física não é só você bater, não. Já ouvi muito isso aí. Né, vamos dizer, eu fui espancado, alguém te bateu. É mais fácil esquecer um tapa do que algumas palavras que você escuta. É ou não é? Então, nós como cristãos, nós temos que entender que muitas das vezes é no silêncio, é de boca fechada, é na oração que se resolve alguns problemas. Como diz o pastor Cláudio Duarte, não é verdade? Problemas se resolvem na mesa, né? E muitos querem resolver no quarto, na cama. O cara já está com a cabeça que está lá não sei onde, chega no quarto, vamos conversar agora. E começa a despejar tudo de novo. Irmão, problema se resolve na sala, na mesa, não é verdade? Coloca as cartas limpas na mesa, olha, está acontecendo isso, isso e isso. Nós vamos resolver assim, 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 assim. Tá bom para você? Tá bom para você? Tá. Então vamos fazer e vai dar certo em nome de Jesus. É, não é? Então nós não podemos, né, nos deixar levar por essas situações, mas devemos resolver os problemas para que o nome do Senhor seja glorificado. O modelo da submissão. O modelo é Cristo. O modelo da submissão é Cristo. Você não está sendo submissa ao seu marido porque ele é autoridade. Você está sendo submissa porque o modelo da submissão é Cristo. Nós estamos sendo submissos primeiramente a Cristo.
depois ao seu esposo. Então, pensa nisso, antes de tomar qualquer atitude ou qualquer decisão. Ó, a igreja é Cristo e a igreja. O marido é a cabeça, como Cristo é da igreja. Então, o marido é a cabeça dentro lá, como Cristo é da igreja. Mas não estou dizendo aqui que ele tem autoridade superior a ninguém. Entendeu? Então, vamos com calma aí. Né? Para que depois não diga, não, nós podemos fazer isso e isso porque o pastor falou. Eu não estou falando isso, eu estou falando que tudo tem que ser decidido com oração e com sabedoria diante do Senhor. Isso implica responsabilidade e liderança. Ó, isso está falando da mulher. Implica responsabilidade e liderança. Então a mulher tem que ter responsabilidade e também saber liderar o lar, a família. Porque a responsabilidade do lar, irmão, é da esposa. A esposa tem responsabilidade dentro do lar. Como liderar a família, como liderar a casa, os filhos. Porque a esposa ela tem que participar mais do que o esposo da educação dos filhos. E hoje o maior problema é esse, irmão. É celular. Os filhos é só do celular. Nem o pai nem a mãe quer assumir mais a responsabilidade de educador. Não quer mais educar os filhos, não é? Qualquer problema dá o celular para resolver. O celular resolve. A babá eletrônica está ali. E os pais estão tranquilos. Depois acontecem coisas com os filhos, vão chorar aos pés de Jesus. Sabe o que Jesus vai falar? Problema seu. A Bíblia estava lá porque você não ensinou o caminho. A palavra estava lá porque você não ensinou a verdade. E não adianta culpar Deus não, irmão, depois que acontecer, porque, ó, o manual está aqui. Ensina o seu filho, não é verdade? Então, a esposa ela tem essa liderança também na educação dos filhos. Como ensinar, como educar, né? Para que ele possa ser uma família abençoada. Amém? Irmãos, eu vou mudar aqui para o lado do salão, senão o salão é só para vocês. Amém? Agora as irmãs estão aí? Diga amém. Amém. Vós, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a e se entregou por ela. Só os varões agora, presta atenção aqui. Irmãos, como Cristo amou a igreja? De que forma Cristo amou a igreja? Ele olhou para a igreja e disse, não, eu vou me entregar para a igreja porque a igreja ela não tem defeito. Por isso? Ele olhou para a igreja e disse, eu vou me entregar para a igreja porque a igreja está bem adornada, bonita, está com um corpinho bacana, eu vou me entregar para ela. Foi isso? Cristo, ele se sacrificou pela igreja sem olhar os defeitos da igreja. Sem olhar as falhas da igreja. É ou não é? Ele se entregou pela igreja. Foi o amor de Cristo, que é um amor, né, sacrificial, vamos dizer assim, um amor de sacrifício ele fez pela igreja, mas sem olhar os defeitos da igreja. Agora o camarada casa, é ou não é? No começo, mas depois começa a vir as indiferenças. Daí começa a olhar para a mulher e já não começa, né? Ah, não, mas quando eu casei, era assim, assim, agora está assim, assim. Não importa, irmão, você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Se quando você casou ela era magra e depois engordou, não importa. Você casou com ela, você tem que amar ela da mesma forma. Continuar amando. É sacrifício, ele tem que fazer sacrifício. É. Então, é verdade. Quando Cristo amou a igreja, ele não olhou só para os que eram de uma aparência agradável e para os outros não, ele olhou para todos iguais. Então, dentro da igreja tem vários tipos de pessoas, com vários problemas, sim ou não? Mas Jesus disse, eu vou me entregar por eles mesmo assim. Então, meu irmão, você como marido, você tem que se entregar à sua esposa, como Cristo se entregou à igreja. Agora, para os irmãos entenderem, olha aqui, ó. E assim mesmo se entregou por ela. O tema é o amor do marido à luz de Cristo. Um amor sacrificial. Como também Cristo amou a igreja. O padrão do amor é Cristo, que se entregou por amor. O marido deve amar com renúncia. Entregar e com renúncia e entrega. O compromisso. Agora, o amor de Jesus. O marido tem que amar com renúncia. O que é renúncia?
É você deixar de fazer aquilo que vai te satisfazer para você fazer aquilo que vai satisfazer a sua mulher, a sua esposa. É você renunciar aquilo que vai lhe dar prazer, muitas das vezes, aquilo que vai satisfazer a sua vontade, o seu ego, e dizer não, em vez de eu fazer para mim, eu vou fazer primeiro por ela. É ou não é? É você ir lá no shopping, chega lá, você vê uma blusa bonita e fala, mas antes de eu comprar essa para mim, eu tenho que comprar para ela. É o que Jesus está falando aqui. É sacrifício. É você pensar primeiro nela, depois pensar em você. É o que Jesus está dizendo para nós aqui. Para que nós devemos nos sacrificar. O amor de Cristo foi sacrifício. Ele se sacrificou pela igreja. Então o marido tem que se sacrificar pela sua esposa. Porque, irmãos, nós levantamos cedo e vamos trabalhar. Muitas das vezes não estamos bem, muitas das vezes com dor de cabeça, gripado. Eu já fui trabalhar com o joelho inchado, já fui trabalhar, por quê? Porque nós temos um compromisso dentro do lar e sabemos que nós temos que honrar a nossa esposa, os nossos compromissos. Então é com sacrifício. É com sacrifício. Então você tem que entender que quando você está fazendo por ela, automaticamente você está fazendo por você, porque é uma só carne. É ou não é? Então, irmãos, o amor do homem ele tem que ser sacrificial. Ele tem que se sacrificar algumas coisas, né? E entregar com compromisso. O amor verdadeiro não é egoísta. O amor verdadeiro não é egoísta. O que é uma pessoa egoísta, irmão José? Isso. E só pensa nele. Aqui não tem. Né? Pessoas que só pensam nele. Aqui o pessoal pensa primeiro nos outros, depois nele. No que os outros têm, quer pegar para ele. Né? E não é assim. Não podemos ser egoístas, irmão. Pensar só em nós, como disse o irmão José ali. Quando ele falou, o amor não pode ser egoísta. E Jesus está dizendo para o marido, você não pode pensar em você primeiro. Você é o cabeça, mas quem está em primeiro lugar é a sua esposa. Depois você. Você é quem lidera, mas você tem que fazer primeiro por ela. Fala mesmo, Jesus. Olha, tá vendo? Então, não podemos ser egoístas. A pessoa egoísta pensa em si próprio. Eu vou comprar uma roupa para mim. Eu vou comprar um relógio para mim. Eu vou comprar um sapato para mim. Eu vou fazer isso para mim. Tudo é para mim. Esquece que a esposa está lá em casa lavando, cozinhando, passando, lavando as cuecas sujas dele, lavando as meias chulezentas, não é verdade? Esquece. Não, mas é verdade. Eu estou falando um culto de ensinamento para crente aqui. Então, nós não podemos ser egoístas ao ponto de fazer só para nós, de querer só para nós. Mas nós temos que entender que a esposa, ela precisa também de atenção, irmão, de você dar uma atenção para ela, porque tem irmãos, eu vou falar porque nós temos que falar. Tem irmãos que acham que tem uma empregada em casa da esposa. Sim ou não? Cadê as irmãs para dizer amém? Amém. Não quero arrumar confusão para ninguém. Então nós não podemos ser egoístas. Mas doar. Nós não podemos ser egoístas, mas doar. Doar o quê? Doar o nosso tempo, a nossa atenção. Não é verdade? Para que ela possa entender que tem alguém que se preocupa com. É ou não é? Tem alguém que se preocupa com ela. Tem alguém que está trabalhando, está lutando, está batalhando, mas está lutando pelos dois, não está lutando por um. Então é isso que Jesus está falando. Não podemos ser egoístas. O amor no casamento deve ser mais do que palavras. Deve ser demonstrado em atitudes diárias. Eita glória, aí é bom, hein? O amor no casamento não deve ser confirmado só em palavras, mas em atitude diária. O que é atitude diária, amor? Responda para mim. Não? Não? O que é atitude diária, missionária Eleni?
Com tempo, com atenção, com ajuda, compreensão. Lá na Venezuela é assim, irmão José? La verdad es que en Venezuela también existe mucho el hombre que siempre pasa todo, ¿no? Ah. Mas tem hombres que pensamos distinto. Ejemplo, né? Cuando nos comprometimos, eu sabia que ela não ia para ser minha empleada. El trabalho na casa de criar a nossos filhos tem que ser juntos. Ela vai preparar a llanta, eu lavo a louça. Ela vai limpar a casa, eu lavo a roupa. Assim faz nossa relação. Eu aí, irmão? A Venezuela está avançada com o Brasil. Então, o amor no casamento, né? O amor no casamento não é demonstrado só em palavras, mas em atitudes diárias. É você, irmãos, ter atitude. Porque palavras todo mundo fala. Falar até papagaio fala, como diz o ditado aí. Agora, ter atitude é que faz a diferença. Não é verdade? De palavra, só quem vive de palavra e rica de palavra é político.